Olá, paz para todos, sejam bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez trazendo um resumo de sermão para vocês. Hoje o sermão 032, número 32. A segurança de andar com Deus. Está em Gênesis, texto em Gênesis. A gente vai estar passando para vocês o resumo desse sermão. Ele, na verdade, ele tem muitos pontos, eu não vou poder passar todos, o resumo ficaria muito longo. Mais uma vez eu quero agradecer vocês pela audiência de vocês. Se puderem, deixe o seu like, seu joinha, faça a sua inscrição também, sinalize o sininho para receber a existência de novos vídeos, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas sejam alcançadas pela mensagem. Atrás de mim uma arte, uma pintura a óleo, que das muitas que eu tenho, eu também escrevo. Eu tenho um livro que já está acabado, mas ainda não foi divulgado. Quando eu divulgar, eu colocarei um link para que vocês tenham acesso a ele e possam dar uma analisada, tá bom? É isso aí. O sermão A Segurança de Andar com Deus. É uma pergunta simples. Eu sempre gosto de fazer perguntas para vocês, e eu espero que vocês não se incomodem com isso. Mas a verdade é que todos nós queremos andar em segurança no mundo. Isso é uma verdade, né? Ninguém quer estar caminhando por aí e tendo ressaltos ou sustos, né? Ou nem podendo caminhar porque tem dificuldades. Nós queremos andar em segurança. E o mundo como está hoje, né? Nós sabemos, na verdade, o mundo sempre teve problema com violência, sempre teve problema com guerras, com situações, roubos e assaltos. Não acontecem agora, isso acontece há mais de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás já tinha esses incidentes. Nós sabemos, a própria Bíblia comenta que houve um incidente de violência logo no início, quando os irmãos brigaram entre si. Na verdade não brigaram entre si, né? Houve uma inveja de um dos irmãos e o Abel matou, né? Caim matou Abel. Caim matou Abel e ficou já mostrando essa situação de que há problemas no mundo onde vivemos, né? Hoje nós temos assaltos, raptos, sequestros, né? Roubos os mais diversos, ações violentas as mais diferentes. Infelizmente também nós temos guerras, situações de guerra. Nós sabemos que existe isso no mundo, nós não podemos ignorar isso. Mas se perguntar para você, eu pergunto para mim mesmo, eu quero andar em segurança? Claro que eu quero. Quem é que não quer andar em segurança, né? Então esse sermão ele é providencial nesse sentido de que nós podemos andar em segurança, né? Deus nos permite caminhar em segurança, Ele nos dá um certo respaldo com relação a isso, mas claro que existem também, né, algumas condicionantes para que isso funcione em nossa vida. Quero sempre lembrar para vocês que a visão das minhas ministrações, né, dos meus sermões, são sermões, é uma visão cristã, né, cristã bíblica, com relação ao protestantismo. Então eu caminho nesta linha. Eu gosto de falar isso para vocês, porque muitas pessoas vão assistir e algumas não vão concordar comigo, até mesmo alguns cristãos podem não concordar comigo, e não há nenhum problema, para mim não há nenhum problema com isso. Eu sou muito aberto com relação a discutir as coisas. Eu não tenho a mania de achar que eu sou dono da verdade, porque eu estou lendo e interpretando. Pode, né? Sei que em alguma parte eu posso interpretar de maneira equivocada e eu estou aberto a essa discussão. Por isso eu falo, qualquer dúvida, pode, né, colocar lá um comentário para mim e a gente vai estar conversando sobre isso. Voltando ao sentido do sermão, né, a segurança de andar com Deus, esse é o título do sermão. Mas ele fala em palavra segurança, né, que já não é tão fácil no tempo de hoje, mas de andar no mundo, mas andar com alguém, andar com Deus. É você ter um relacionamento com Deus. A gente sabe disso. Sobre isso tudo que eu tenho falado nos demais sermões que eu tenho passado o resumo para vocês aqui. Então, no Gênesis, ele diz o seguinte, eu vou ler, que é interessante, tá bom? Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Então Deus fala com o povo dele que mandará diante deles um anjo, né? Algumas pessoas acreditam em anjo, outros não acreditam, outros creem de uma forma, outros creem de uma forma diferente, mas não é esse o ponto que eu quero
tocar com vocês, mas na ideia de que Deus manda um anjo adiante de nós, no sentido de, né, que ele vai como se fosse limpando, liberando. Ele é um anjo guerreiro que tira os problemas adiante de nós. Significa dizer que todos os problemas vão sumir da sua vida? Olha, vocês já ouviram os sermões anteriores, eu não tenho muito essa ilusão de que nada mais acontecerá com a gente. O próprio Cristo Jesus, ele veio, passou pelas coisas que os seres humanos passam, sofreu aquilo que vocês sabem que ele sofreu, a crucificação na cruz para nos salvar, mas ele disse, antes de ser crucificado, ele falou assim, ora, no mundo vocês terão aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz, ele venceu o mundo, mas como ele venceu o mundo? Ele venceu o mundo com sacrifício, e o sacrifício dele faz com que a gente vença algumas coisas no mundo sem sacrifício, se a gente confiar na palavra dele e seguir certos caminhos, certos passos que ele deixou para cada um de nós. Então, e próprio Paulo também, ele fala que a gente não deixaria de ter tribulações aqui. Principalmente, pessoal, quando você se destina, você se inclina a pregar a palavra de Deus. Vocês devem ter ouvido muitos cristãos, muitos evangélicos, quando vão pregar o evangelho nos lugares os mais diversos, e às vezes encontra resistência. Algumas vezes a gente chama de falta de uma certa falta de atenção, no sentido de que não tem um limite, não se coloca um limite. Existem alguns momentos em que você não prega o evangelho, e existem alguns momentos que você pode pregar o evangelho, ou você pode falar coisas não exatamente como se fosse a pregação do evangelho, mas ensinando o caminho às pessoas daquilo que é ético, daquilo que é verdade, daquilo que é amor, daquilo que é interessante, daquilo que é justiça, daquilo que é misericórdia, daquilo que é temperança, daquilo que é sabedoria. Então, as virtudes, algum dia desse eu vou falar com vocês sobre todas as virtudes que eu tenho dentro da minha memória. Na minha oração eu peço por todas elas, para que Deus me conceda um pouquinho sequer, para que eu vá melhorando aos poucos, para que eu também possa passar isso para vocês. Mas assim, então, saber pregar, ter um pouco de discernimento e sabedoria ao pregar o evangelho, também é interessante. E às vezes isso não acontece e as pessoas ficam chateadas. Tem momentos que realmente não cabe. Cabe você esperar ter o momento certo, né, para você falar com a pessoa, para que ele esteja interessado. Quando eu faço esse resumo para vocês, meu sentimento é que vocês estejam interessados. Vocês vão clicar, vão começar o vídeo. Não quero ouvir tudo hoje. Você pausa o vídeo, vai assistir alguma outra coisa, você vai lá, vai sair, vai caminhar um pouquinho, arejar a mente, deixa eu voltar porque eu quero prestar atenção, eu quero realmente aprender, você retorna, não há problema nenhum isso. Das coisas que a tecnologia nos dá é esse fato. Tem muitas coisas que eu assisto, eu pauso, paro, assisto, e na Bíblia, o interessante de você ler um livro ou a Bíblia é que você começa a ler, não está entendendo, dá uma pausadinha mesmo, marca o local, depois retorna, para você interpretar mais adequadamente aquilo que está escrito. Então, mas assim, voltando para o texto, ele diz que manda um anjo à frente de nós. Um anjo para liberar os nossos caminhos. Então, caminhar com Deus, quando você se permite caminhar com Deus, você vai ter exatamente isso. Um salmo diz assim, que Deus dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, para que nos guarde pelo caminho. É uma ordem que ele dá aos anjos. Eu não sei quanto vocês entendem dessa questão de anjos, mas dentro da Bíblia fala do anjo Miguel, ou melhor, do arcanjo Miguel e do arcanjo Gabriel. E existem também os anjos, existe hierarquia no reino dos céus. Arcanjos, né? Querubins, arcanjos, anjos. Existe, no reino espiritual existe essa hierarquia. Cada um deles com uma forma de agir sobre as nossas vidas e ao nosso redor. Nos protege, né? Diz que Deus, eles estão... que o inimigo, o chamado inimigo, o diabo, né? A gente chama de diabo, a palavra diabo em si significa adversário, aquele que é contrário a você. Né? E aí tem outros nomes que as pessoas dão, dizem, né? Fazem imagens daquelas mais assustadoras possíveis. Na realidade, Lúcifer, que é o príncipe dos anjos, né? Do lado negativo, do lado que foi do lado contrário ao lado de Deus, esse nome dele, Lúcifer, significa, na realidade, anjo de luz. Então algumas pessoas se enganam muito achando que vão encontrar coisas pavorosas, quando na realidade
É o ardil do inimigo que é perigoso. Então o que Deus faz é encaminhar um anjo diante de nós para que ele nos mostre também o seguinte: para sermos protegidos pelos anjos de Deus, nós precisamos dar ouvido àquilo que Deus fala através dos seus anjos. Às vezes ouvimos uma voz dizendo para nós coisas claras e nós, desatentos, não obedecemos e caímos em armadilha. Então, se Deus quer nos proteger, quer. Ele quer nos ensinar, quer. Mas você vai caminhando, às vezes, da sua vontade, do seu jeito de ser, e você perde a segurança de andar com Deus, porque você, na verdade, nem está mais andando com Deus. Porque tomou uma decisão de andar sozinho. Ora, nada, às vezes eu falo muito isso, nada contra a pessoa querer decidir seu próprio caminho. Eu acho que o livre-arbítrio nos permite isso. Eu quero fazer isso. Tudo bem, você vai fazer, você pode fazer, poder e querer fazer, o ser humano pode por causa da liberdade. Mas você deve fazer, é isso que você deve se perguntar. É isso que nós devemos nos perguntar todos os dias. É por esse caminho que eu devo ir? Ou será que eu devo ouvir aquilo que Deus falou comigo? E às vezes ouve claramente mesmo. Tem pessoas que ouvem claramente e mesmo assim resolvem ir pelo caminho errado. É incrível. Mas isso acontece com as pessoas. Eu quero dizer para vocês é isso. Dê ouvido ao anjo do Senhor. Ouça o que ele fala com você. Siga o caminho que ele te mostrou. Observe os ensinamentos que ele tem para você. Observe o caminho que ele mostra diante de você, que vai ser um caminho mais facilitado. Significa que não vai ter mais nenhuma dificuldade? Eu nunca disse isso, não vou dizer isso para vocês. Porque o próprio Cristo Jesus nos disse que haverá tribulações, mas que nós venceremos. O que Jesus faz por nós é nos fortalecer. Lembra as virtudes que eu falo, que eu sempre pedindo para mim? Nos outros sermões eu falei isso, eu falo de novo agora com vocês. Essas virtudes nos fortalecem para que nós possamos caminhar bem com Deus. Sabendo quando clamar por Ele. Senhor, eu vou fazer uma viagem, eu vou para tal lugar, por favor, manda os seus anjos, limpa os caminhos para mim, me tira dos incidentes, dos acidentes, livre-me dessas coisas em nome de Jesus. Faça uma oração, clame pela presença de Deus naquilo que você vai fazer. Senhor, eu vou fazer um negócio, me ajude a ter entendimento, discernimento, sabedoria, temperança e mansidão, para que eu negocie de maneira tranquila, clara, para que eu seja justo para mim, mas também seja justo para o outro que está no outro lado do negócio. E às vezes a gente não quer ouvir os anjos. Às vezes a gente quer caminhar por conta própria. E caminhar por conta própria pode nos levar a caminhos inadequados. Nós temos que obedecer à voz do anjo. Nós temos que procurar fazer aquilo que ele pede para que nós estejamos fazendo. Nós temos que observar que não podemos entrar em níveis de idolatria. Níveis de idolatria, eu tenho um sermão sobre idolatria, mas hoje eu queria falar com você só o seguinte. Algumas pessoas do cristianismo protestante vivem dizendo que os católicos têm níveis de idolatria. Eu conheço muitos católicos que não têm essa conexão de idolatria. Assim como eu conheço muitos evangélicos que ficam idolatrando seus pastores, ficam idolatrando os levitas, os cantores da área gospel. Tem gente que quando chega um cantor da área gospel, fica aquela gritaria, aquele negócio, e isso também é idolatria. O que eu quero deixar claro para vocês é que a minha forma de pensar, que a idolatria ela pode nascer dentro da pessoa de diversas maneiras. Você pode idolatrar o dinheiro, você pode idolatrar joias, você pode idolatrar realmente imagens inadequadas, você pode idolatrar pessoas que não deve. Isso não deve, você pode, que eu falo, às vezes a pessoa comete esse erro. Não se deve idolatrar nada nem a ninguém. Deus nos deixa claro isso, que nós não devemos idolatrar nada nem ninguém, nem mesmo nossos parentes ou filhos, ou pessoas importantes. Eu não tenho que estar idolatrando o governador, ou o prefeito, ou o presidente, ou o senador, ou o deputado, porque ele me fez algum favor. Na realidade, ele não me fez nenhum favor. Nós é que pagamos o salário de todos eles. Nós temos que ter essa consciência também. Isso é chamada consciência política. Não é o assunto aqui, me perdoe. Mas assim, a gente tem que a ideia de que nós não podemos cair nessa armadilha. Daniel, não estou mudando de assunto, Daniel, quando ele estava na cova do leão, ele entrou dentro daquele lugar, era uma gruta fechada, né? Fecharam ele, havia leões lá dentro, fecharam ele ali, e o próprio rei ficou agoniado, porque o rei ele tinha uma amizade com Daniel. Mas tinha uma lei que estava promulgada que obrigava ele a fazer aquilo. Ele cumpriu a lei. Colocou Daniel dentro daquele lugar, ficou sentindo, mas colocou, não tinha o que fazer. Havia uma lei a ser obedecida. Quando existe lei, as leis precisam ser obedecidas. E Daniel foi jogado ali dentro.
Só que Daniel, ele não entrou sozinho ali. Daniel fazia suas orações, Daniel fazia seus jejuns, com seus jejuns. Quando ele entrou naquela gruta, ele estava acompanhado pelo anjo do Senhor. Havia um anjo do lado dele. Entendem isso? E os leões nem tocaram em Daniel, porque havia um anjo, o anjo apartava os leões dele. Na continuidade da história, quando descobriram quem foi que planejou essa mentira contra Daniel, lá em Daniel tem essa história, eu não posso contar tudo para vocês, mas aí, quando descobre quem foi, o rei pega essas pessoas e joga lá dentro da mesma cova. Eles mal caíram dentro da cova e os leões pularam em cima dele. Eles não tinham a defesa dos anjos com eles. Então eles caminharam, quando eles entraram naquele caminho, na verdade, naquela gruta, eles foram devorados. Então eu não desejo que vocês de forma alguma sejam devorados. Eu não desejo que vocês estejam em caminhos de dificuldade. Mas para isso existe um se. Se obedecermos, se ouvirmos os anjos, se obedecermos às ordens dos anjos, se caminharmos com Deus e se caminharmos fora da idolatria de qualquer forma, nós caminharemos bem. E esta é a mensagem para vocês hoje. Caminhar com Deus é muito interessante. E Ele protege os nossos caminhos. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela paciência de vocês. Sempre digo isso. Se puderem, deixe seu like, o seu joinha, faça também sua inscrição. Preciso de inscrições. Né? Como eu disse para vocês, não vou interromper a confecção dos resumos, mas é interessante que eu tenha a inscrição de vocês, que eu tenha o joinha de vocês, porque isso vai fazendo com que aumente a quantidade de pessoas tocadas por esse resumo, tá bom? Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas e te vejo no próximo vídeo.